No dia 30 de agosto de 2018, quando eu estava dormindo, subiu na minha mente o seguinte sonho. Eu fui arrebatado no espírito, onde eu estava numa zona de campo nas províncias. Me via no meio entre duas ruas que faziam um cruzamento. Do nascente para o poente vinha uma mulher completamente nua, trilhando como quem estivesse a desfilar, e do sul para o norte vinha um homem vestido de fatos como se fosse um pastor. Vendo essas duas pessoas, eu comecei a me questionar: quem é aquela mulher que está a trilhar nas ruas nua, como quem está a desfilar? E quem é aquele homem que vem vestido de fatos como se fosse um pastor? Indagava-me eu sem resposta. Fitando os meus olhos sobre eles, vi o homem chegando no meio do cruzamento. Este que tomou a direção do nascente de onde vinha a mulher. Chegado em frente da mulher, abraçou-a e começou a beijar. Enquanto eu via este cenário, minha mente se encontrava confusa, levantando questões sem resposta. De repente era como se algo saísse dos meus olhos e eu comecei a ver o interior do ventre daquela mulher. Eis que lá havia uma grande serpente, e esta serpente, quando um homem beijasse na mulher, a serpente ia em direção à boca da mulher e lançava sua saliva como se fosse cobra cuspideira. Mas uma vez eu me questionei: o que é isso, meu Deus? O que está fazendo aquela cobra? E por que está lançando saliva na boca daquela mulher? E mais uma vez não tive resposta. Terminando de se beijar, estes continuaram com a sua caminhada em direção ao norte, bem de mãos dadas. Mas enquanto eu prestava atenção neles, no meio da mata, havia uma obra inacabada. Este não tinha teto, não tinha portas nem janelas, só havia lá uma cama apenas, onde os dois entraram dentro da casa e dirigiram-se à cama. A mulher deita-se na cama suavemente, o homem por de cima da mulher, ainda com os seus fatos. É onde a mulher começou a desmontar peça por peça, começando da gravata, até que o homem ficou nu, continuando com seus beijos. A serpente não parava de lançar saliva na boca daquele homem. O homem começou a chupar os seios da mulher. A serpente também mudou a direção, indo aos seios e lançado a saliva. Finalmente começa o ato sexual. Vi a serpente assustadora que se encontrava no ventre daquela mulher virando em direção ao órgão sexual da mulher. Enquanto o homem praticava o ato sexual, a serpente chupava o órgão do homem. Veja o que acontece nesta última parte. No princípio a cobra lançava saliva, mas no ato sexual a cobra já não lança saliva, mas chupa o órgão sexual do homem. Mais uma vez me questiono: quem é essa mulher? E por que está a serpente dentro do ventre dela? E por que a serpente está a chupar o órgão deste homem? Foi quando de repente ouvi uma voz dizendo: por que fazes tantas perguntas? Agora presta atenção. A mulher que você via na rua nua, trilhando pelas ruas, é Jezabel, e a serpente que você via no ventre da mulher é o demônio que possuía Jezabel. E o homem que você viu de fatos é um pastor do rebanho do Senhor, que caiu na armadilha de Jezabel. A saliva que era lançada na boca deste pastor era para bloquear o seu entendimento e a sua visão. E quando a serpente chupa o órgão deste homem, era o golpe final do demônio, que era extrair todo o poder e autoridade concedido por Deus. Finalmente as minhas questões foram respondidas, e eu exclamei em alta voz: mas o que é isso, Deus? E despertei do sono. Parti na madrugada do mesmo dia, ainda confuso e perturbado com aquele sonho. Eu me pus de joelhos e comecei a orar e buscando entendimento a Deus, o porquê de Ele ter me dado essa revelação. No lugar de Deus me esclarecer perfeitamente o sonho, Ele arrebatou o meu espírito em visão, onde eu me encontrava numa igreja muito enorme, e dentro da igreja só haviam imóveis e não havia ninguém dentro da igreja. Eu me via parado na entrada da igreja ao contemplar as estrelas no céu, onde uma das estrelas precipitou-se em uma queda. Na medida em que a estrela descia, sua velocidade aumentava cada vez mais. Enquanto ele se aproximava à terra, eu via a estrela transformando-se em um ser humano vestido de branco, como se fosse um anjo do Senhor, pousando sobre a terra. Deu 3 passos dentro da igreja no centro e pôs-se de joelhos. Reparando eu para aquela pessoa, não pude eu entender se era um homem ou uma mulher, porque logo que se pôs de joelhos, um manto branco cobria ela. E o mais engraçado é que este manto que cobria a mulher era tão transparente que eu poderia ver tudo perfeitamente, mas pelo contrário, eu não conseguia ver nada do que estava acontecendo por debaixo do manto. Fixando os meus olhos sobre esta pessoa, concentrei a minha mente até que os meus olhos foram abertos novamente. Eis que eu conseguia ver uma mulher debaixo do manto, de cabelos loiros, olhos assustadores como de uma serpente, e sua língua mexia como a de uma serpente. Olhando para a direção do ventre da mulher, conseguia ver uma serpente enorme que saía da barriga da mulher, pronta para dar o golpe. Mais uma vez questionei: quem é essa mulher? Quem vem em forma de uma estrela? Porque ela, ao pousar na terra, deu 3 passos na igreja e pôs-se de joelhos.
porque ela veio vestido de branco. A mulher olhava atentamente para mim e eu nesse momento encontrava-me encostado no púlpito querendo ver a finalidade dela. No espírito eu entendi que ela havia descobrido que eu sabia quem ela era e logo ela se pôs em pé, e começou a ficar comprida ao ponto de eu não conseguir mais contemplar a sua face. Eu questionei, por que ela ficou tão comprida ao ponto de eu não conseguir olhar para a face dela. E mais uma vez a voz disse, tu perguntas demais. A mulher saiu como uma estrela para poder enganar a muitos pensando que ela vem da parte de Deus, mas ela não vem de Deus, simplesmente ela é Jezabel. Os 3 passos que ela dá para o centro da igreja e põe-se de joelhos na igreja é uma estratégia que ela usa para fazer a muitos acreditarem que ela crê em Deus, mas ela era nada mais nada menos que um demônio, que vem disfarçada no meio da igreja do Senhor. E continuou o Senhor me explicando e dizendo, a serpente é demônio pronto para dar o bode às ovelhas de Deus. Eis que eu ativei os olhos espirituais em ti para que não fosses enganado por ela. A altura dela, o de ser alta ao ponto de não conseguires ver a face dela, significa maldades dela que irão se alastrar na igreja. Preste atenção. Eis que eu vim e derramei do meu sangue e esmaguei a cabeça da serpente. Por isso, não temas, porque eu sou contigo. Ainda na visão, me levaram ao livro de Mateus capítulo 24 versículo 24, e Mateus capítulo 7 versículo 15 até 20 e por último Efésios capítulo 1 versículo 18. Amados, este é o fim dos tempos, em que devemos colocar em prática a mensagem que Jesus e o apóstolo Paulo nos deram, dizendo, orai e vigiai, pois o inimigo está ao vosso redor bramando como leão e pronto para tragar. Nota bem, nestas visões se prestares bem atenção vás notar que no princípio eu não conseguia ver o que estava oculto até que os meus olhos espirituais fossem ativos. Aí eu podia ver o que estava por detrás de tudo. Vamos parar de ser conduzidos pelos olhos da carne, pois eles são limitados e sejamos guiados pelos olhos espirituais que podem ver tudo e todas as coisas. Estes são ilimitados. Eu sou José Carlos Manguele, servo de Cristo. Espero que este testemunho ajude alguém, e que Deus abençoe.